Olá, tudo bem? Esse é o Zoom Talk. Aqui a gente fala um pouco sobre empreendedorismo e negócios. Trazemos pessoas de peso para mostrar para vocês como fazer a diferença no seu negócio e como você pode, com ideias e inovação, transformar a sua vida. E Everton, que eu gostaria que você apresentasse a pessoa que está hoje com a gente aqui, tá? Sim, primeiramente, né, seja bem-vindo ao Zoom Talk. Eu vou pegar nossa colinha aqui, né? O currículo dessa empreendedora é bem rico, formada Rosane Maria Hort Argenta, era cirurgiã dentista, sócia da clínica Mediodonto de Lucas de Rio Verde, sócia da rede de clínicas de vacinação Saúde Livre e também a sócia fundadora da rede de franquias Saúde Livre, clínicas de vacinação, que possui atualmente 70 franquias em todo o Brasil. Seja bem-vinda, Rosane Argenta, ao Zoom Talk. Obrigada, Everton. Obrigada, Marcelo, pelo convite. É uma grata satisfação estar aqui falando com vocês sobre esse assunto que me fascina. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento, experiência, trocar ideias. Com certeza. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Esquecendo de falar aqui também, você, doutora, é formada em odontologia, né? Aham. Gostaria que contasse um pouco pra gente aí, pra gente começar o nosso bate-papo, como que foi essa entrada na área da saúde, por que odontologia? Nossa, aí vem um filme na cabeça, né? Então, é uma longa história. Eu falo que eu acho que até para a gente estar aqui é fundamental gostar de gente, né? Eu acho que hoje em dia um grande diferencial das pessoas para conseguir ter um espaço aí nesse mundo tão concorrido, tão rápido, é saber se relacionar com pessoas, né? Porque aquela história de você aprender para você fazer tudo sozinho, hoje em dia não tem tempo, né? Então a gente precisa conseguir se relacionar com pessoas de diferentes perfis. E assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei de gente, sempre fui aquela de estar fazendo turminha para o trabalho na escola, como é que dizia? O líder de turma. E aí, também, com a convivência, eu acabei gostando muito da área da saúde. Fui para a odontologia, porque é uma área que eu conheci através de dentistas amigos, o pai das amigas, o amigo conhecido, enfim. E aí é aquela história da gratificação, né? De você poder fazer algo que você vê, poxa, eu que fiz e fez a diferença na vida da pessoa. E aí também encontrei o Fábio, né, meu marido, parceiro, sócio, e ele é médico e ele é muito sonhador também, assim, gosta muito de gente, de pessoas, de formar equipes. E aí nós acabamos formando nossa primeira equipe com a clínica médica e odontológica. E nós tínhamos um time grande tem ainda, né, de pessoas trabalhando com a gente. E aí depois foi, né? Porque aí você começa a ver que o entrosamento entre as pessoas é interessante porque produz frutos, produz um resultado muito melhor e maior de impacto na sociedade do que o que você faria sozinho. Então, foi aí. E aí, depois disso, surgiu as clínicas de vacinas e o negócio foi. E como assim, esse passo de odontóloga para entender o empreendedorismo, como que nasceu isso em você? Você sempre teve essa vocação para o empreendedorismo ou isso surgiu por uma necessidade ou algo assim? Sim, na família, a minha família não vem da área da saúde, né? A minha família são todos agricultores, né? Meu pai era agricultor lá no sul, meus irmãos, aí tem um irmão que migrou aqui para o Mato Grosso. E então a gente sempre teve essa história de fazer, de ser pioneiro, de estar à frente e de fazer acontecer. Como eu fui para a área da saúde, uma área extremamente técnica, né, odontologia,
quando você se forma na parte técnica. A faculdade te apresenta, né, aquele mundo técnico e fantástico, que é extremamente gratificante, e tudo isso que eu falei antes de cuidar das pessoas. E aí você se forma e abre o seu consultório. E você não sabe que você está se tornando, nesse momento, um empresário. O que vem de brinde depois, você não sabe, né? E aí a gente, como nós tínhamos essa característica de agregar pessoas para fazer mais, nós fomos contratando uma técnica de enfermagem, mais uma enfermeira. Dali um pouco nós estávamos com 12 pessoas na clínica. E aí migramos, né, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para Lucas do Rio Verde, uma cidade fantástica, né, que, nossa, sou muito grata e amo muito essa cidade. E aí a gente viu a oportunidade, né, ali mesmo nos nossos pacientes, clientes que a gente atendia, a gente sempre trabalhou muito voltado à prevenção, tanto na parte de odontologia quanto na parte de medicina. E, a partir disso, né, é aquela história do tripé. O que te garante, te traz uma vida longeva e saudável? É atividade física, dieta, cuidados com a mente também, né, e a prevenção, né? Então, entrou a vacinação. E aí, na parte da medicina, o Fábio sempre atendeu muito clientes, assim, como ele é cardiologista, acabou atendendo muito clientes de mais idade e tudo mais. E, quando nós tivemos os nossos filhos, lógico que a gente queria cuidar da melhor forma possível deles, oferecer o que existe de melhor em prevenção. E ali na região não existia, né? Não tinha todas as vacinas que a gente sabia que estavam disponíveis nos grandes centros. Como nós tínhamos construído uma clínica grande, uma clínica médica e odontológica, aí a gente olhou e falou, poxa, vamos dar um passo além, vamos montar uma empresa, né, uma empresa de vacinação, uma clínica de vacinação aqui. Começamos devagarzinho, porque, né, sempre a gente tem essa parceria, né? Eu sou mais da parte administrativa e o Fábio mais da parte técnica. Aí ele foi verificar, estudar tudo o que existia nesse mundo de vacinas, fornecedores, como que funcionava isso tudo, porque são produtos importados, né? Então, como é que funcionava esse mundo aqui no Brasil? Isso 11, 12 anos atrás. E aí nem se sonhava em pandemia, né? Sonhava não, né? Nem se tinha pesadelo com pandemia ainda. Que a pandemia foi um pesadelo. E aí eu fui então verificar como é que seria isso na parte burocrática, na parte administrativa. E então começamos em Lucas do Rio Verde, deu certo. Na sequência, pelo conhecimento na região, né, vimos a oportunidade em Sinop, colegas lá de Sinop nos chamaram para empreender lá também com eles, no caso, abrir uma filial. E aí, entre Lucas do Rio Verde e Sinop, tem outra cidade fantástica, que é Sorriso. Aí, vai de Lucas do Rio Verde para Sinop, fala, mas tem uma cidade aí no meio. Aí, a gente abriu uma filial em Sorriso, depois Tangará da Serra, e aí Cuiabá, por consequência, a capital, a logística, né? Porque o produto ele é importado, ele chega em São Paulo, aqui, Rio de Janeiro, e aí via aérea Cuiabá. É verdade. Né? Então, aí a gente falou, não, então vamos para Cuiabá também. Sim. E aí que veio. 5 clínicas a gente tinha. É muita gente envolvida, é muita responsabilidade. E aí a gente padronizou tudo, desde a questão do atendimento, protocolos de técnicas, né? Tudo certinho. E aí, aquela história, né, que você é a média, você se torna a média das pessoas com as quais você convive? Num jantar de amigos, né, conversando assim, em Lucas do Rio Verde, alguns amigos falaram assim, vocês fizeram isso, padronizaram tudo igualzinho nas 5 clínicas, modelo de franquia funciona assim.
né? Franquia funciona desse jeito. E, na época, a franquia era muito menos popular do que é hoje. Né? Hoje está até meio assim... Não sei se é porque é o meio em que eu convivo hoje, mas parece que tem que até ter um pouco de cuidado, porque você vender um negócio para outra pessoa, né, fazer com que a outra pessoa empreenda no seu modelo de negócio, também é uma responsabilidade muito grande. E é um desafio, né? É um desafio. E aí a gente contratou uma consultoria especializada, né, em franchising de São Paulo, vieram para o Mato Grosso, olharam tudo, né, auditaram todos os processos, padrões e tal, e aí surgiu a franquia, então. Esse processo todo, lógico, né, de contar é rápido, mas de viver para até desde que a gente abriu a primeira clínica foi lá em 2011, 2012. A ideia da franquia foi no início de 2015. E aí até que ficou pronto, já era metade de 2017. Assim, para entender, assim, pelo que eu entendi de você contando, a princípio surgiu da necessidade, né, de abrir outras, né, e oportunidade, né, de ver que outros lugares tinham a necessidade de ter um lugar também como necessitam de vacinas, né? Exato. Né? Porque a gente vive num país que ainda que as vacinas são distribuídas pelo governo, né? A maior parte das vacinas o governo distribui, né? Gratuitamente, principalmente as principais. Como foi para você assim, enxergar? O que motivou mais assim, sei lá, a experiência de ter um lugar mais fácil de acesso, né, para ter a vacina? O que você motivou assim? Ou vou abrir uma empresa para vender algo que às vezes a pessoa possa ter gratuitamente do governo? Bem legal essa tua colocação. Porque assim, é justamente a visão da maior parte das pessoas, a dúvida. Tanto do empreendedor, que tem a intenção de, muitas vezes, se tornar um franqueado, ou que, né, fica com a curiosidade de como que é esse negócio, quanto do próprio paciente, nós, enquanto consumidores, vamos dizer assim, enquanto clientes, né? O que acontece? Primeiro, a gente lá em Lucas do Rio Verde falava, é aqui que não tem clínica de vacina. Então, vamos montar uma aqui. Aí, depois, outra cidade, e outra, fala, opa, é no Mato Grosso que eu acho que é carente de vacinação. E depois a gente começou a ter contato e o negócio começou a ficar conhecido e a gente viu que isso é no Brasil todo. Ainda nós temos um mercado e ainda a nossa população está pouco vacinada, pouco protegida contra doenças para as quais a gente tem vacinas e vacinas consagradas, né? Surgiu muito essa história de é uma vacina nova, aí no caso do Covid. Realmente, a vacina contra a Covid foi uma vacina nova, foi desenvolvida de forma muito rápida, porém, a tecnologia e os processos para o desenvolvimento de vacinas já estão conhecidos, consagrados. Há anos, né? Há anos. Então, hoje, vamos dizer, semana que vem, Deus me livre, né? Ano que vem, surge um negócio novo aí, tem que desenvolver uma outra vacina contra sei lá o quê. O processo existe, vai ter que trocar ali, né, o pedacinho do gene, né, do patógeno, mas o processo já existe. Então, hoje a gente tem tecnologia, tanto na internet, para desenvolver um novo canal. Não demora 10 anos, demora um dia, se você quiser. Então, a gente já tem esse processo desenhado. E aí, o que a gente viu? O Brasil é um dos melhores países do mundo em termos de vacinação em rede pública. O PNI, que é o nosso Programa Nacional de Imunização da Rede Pública, ele foi muito bem estruturado, ele é muito completo e ele atende, como tu bem falaste, a necessidade da maior parte da população, ou seja, as vacinas que são oferecidas ali são contra as doenças mais prevalentes, para a gente fazer aquela proteção em rebanho
da mesma forma como começou a vacinação contra o Covid. Primeiro, quem precisa mais. Depois vem outro e outro e outro público. E aí, o que a gente viu? Existem, além dessas vacinas que são oferecidas na rede pública, existem mais outro rol de vacinas que, por vezes, são mais completas e são produzidas com uma tecnologia diferenciada. Né? Então, vamos dizer um exemplo, tá? Só para exemplificar. No PNI, na rede pública, a gente tem uma vacina chamada meningo C, que ela protege contra a meningite do tipo C, que é uma meningite a mais prevalente no país todo. Aí, na rede privada, na clínica particular, eu tenho uma vacina que protege contra a meningite do tipo A, C, W, Y. 4 na mesma vacina. E ainda ela não produz a reação, o efeito colateral que a do PNI produz. Por quê? Porque ela é produzida com uma tecnologia mais avançada. Lógico que ela tem um custo maior. Né? Então, o PNI já faz muito bem de disponibilizar para a população aquilo que é mais importante. Não precisa ser o mais completinho. Né? Mas a gente tem essa oferta, que é o que cobre o problema da maioria das pessoas. Agora, se você pode e quer ter uma proteção diferenciada e mais completa, fazer uma vacina, não ter reação adversa, né? Não ficar sem dormir à noite com seu filho, com febre. Então, tem essa opção na rede particular. E aí, por exemplo, só completando o exemplo da meningite, na rede particular a gente tem ainda uma outra vacina, que é a meningo B, que ela protege contra o meningococo do tipo B, que não é tão prevalente, mas ele é muito letal. Então, essa é a diferença. Né? A gente tem uma oferta maior de vacinas e a gente tem também uma tecnologia mais avançada. E a gente tem público para isso no Brasil, porque a rede pública ela cumpre o papel dela. Ela atende a maior parte da população e previne contra aquelas doenças que são mais prevalentes, mais importantes. Né? Então, tá ok. Faz muito bem isso. Agora, daí o algo a mais, também como tu falaste, o que tem na clínica privada também? Tem um atendimento diferenciado, tem amenizadores da dor, né? Aqueles produtos que passam no local antes de fazer a vacina. Então, abelhinha. Então, tem um monte desses detalhes, né? O acesso, né? Eu vejo que a Saúde Livre está em shoppings, né? Então, vocês têm um acesso mais facilitado, né? Um ambiente também, né? Isso facilita, né? O acesso, exato. né? Aí os horários diferenciados. Então... Aí a gente vai inovando, né? Vai indo até onde o cliente está. Né? Essa questão do shopping, do final de semana, à noite. A gente com essa vida corrida, né? Sim. Muitas vezes, no final de semana, é o tempo que você vai ficar realmente com seu filho. Então, é muito bom fazer a vacina no sábado. E aí você consegue acompanhar o dia todo para ver se fica tudo bem, que geralmente fica, graças a Deus. Com certeza. Essas vacinas são produzidas por vocês aqui mesmo, no Brasil? Não, as vacinas importadas. São todas importadas. A gente trabalha com os principais laboratórios. A Pfizer, que ficou famosa, né? Sim. A Pfizer, a MSD, que são americanas, a GSK, que é britânica, a Sanofi, que é francesa, a Abbott, americana também. Então, assim... Indústrias bem conceituadas. Indústrias multinacionais que, assim, consolidadas, né? Então, é todo um processo de importação, mas isso a indústria faz. Eles nos entregam aqui no Brasil. É aqui, né, aí, na distribuição, da logística da distribuição até as clínicas, que aí já começa a envolver o time da franqueadora.
já que a gente já está começando a falar um pouco de logística, principalmente aqui em Mato Grosso, nós temos uma logística um pouco complicada, né? De estradas, né? Problemas estruturais. Como que foi lidar com isso? Onde que isso entrou dentro do seu planejamento, no seu negócio? Bem bacana isso também. Isso é uma preocupação também muito grande dos empreendedores quando vêm buscar pelo negócio. Poxa, mas e como que vai ser a entrega desse produto na minha clínica? Porque precisa seguir com a cadeia de frio, né? O ideal é entre 2 e 8 graus. Então, saiu lá da Inglaterra, ou saiu da Alemanha, que tem fábricas lá também, ou saiu de onde for, o produto tem que ser transportado, tem que chegar na minha clínica, tem que, até a hora de aplicar no braço do cliente, precisa respeitar essa temperatura. E a gente tem empresas especializadas nisso, né? Então, a gente tem toda essa logística e esse transporte com esse cuidado. Inclusive, eles têm um tag, um aparelhinho, que vem junto na caixa, né? E ele vem monitorando, ele fica medindo a temperatura o tempo todo, até chegar na tua clínica. Chegou na clínica, tá ok, beleza. Mede a temperatura também, né, para garantir. Põe dentro do refrigerador. O refrigerador é um equipamento especializado, é uma câmara própria para isso. Não tem mais aquela história da geladeira com termômetro em cima? Sim. Não tem? Não é mais assim, né? Nossa, é muito bacana mesmo. O equipamento nos dá uma segurança grande. Inclusive, tem gerador próprio. Faltou energia, vamos dizer, né? Eu, nesses anos de Mato Grosso, já vivenciei aquela vez que caiu as torres aí no Nortão. Ficamos, acho que foi 2, 3 dias sem energia. Nossa. Na época, a gente não tinha as clínicas de vacinas ainda, não. Mas... Eu tenho uma história assim de logística, não só daqui, mas às vezes de algum franqueado, algo que você teve que superar. Oh, meu Deus, sim. Tem uma história de logística e tem outra história de energia, que é aqui em Cuiabá, que eu vou contar. Uma história muito bacana de logística nós temos uma clínica no interior do Pará, um franqueado lá em Itaituba. E aí, imagina para chegar lá, né? Mato Grosso, não é? Já essas coisas. Então, a vacina vai até Santarém, que tem aeroporto, e de Santarém para Itaituba tem até transporte hidroviário. E aí a empresa falou, porque as empresas que transportam, se necessário, eles até reacomodam a vacina, né? Então, eles têm todas as caixas acondicionadoras. A temperatura está chegando perto de 8. Ele já providencia para baixar de novo, para não deixar passar dessa temperatura. E aí, o motorista ligou para a clínica, falou, olha, eu vou chegar aí à noite, você me espera? Uai, espero, está aqui meu telefone e tal, meu celular, né? Vai me mantendo informada de onde que você está. A vacina chegou meia-noite. Na clínica. E aí, claro que a gente tem um grupo, né? Sim. Todo mundo no grupo. Aí tá ela lá postando foto. Recebendo vacina. Mas postou a foto do termômetro também, na temperatura adequada. E outra história bem dramática que a gente tem é de vandalismo. Não tem essa história dos vândalos que cortam os fios de cobre? Sim, energia. sim. Aconteceu isso numa das nossas clínicas. Então, os vândalos cortaram os fios de cobre. Para roubar o cobre. Isso. Quando? Não, no horário comercial, não. No sábado. À noite. E aí que está a responsabilidade. Você precisa ter tudo em ordem, revisão, manutenção dos equipamentos, tudo mais. E esses equipamentos, eles são todos monitorados, né? Então, no momento que faltou energia, no momento que qualquer coisa aconteceu, toda a equipe da clínica é comunicada. E aí, aquele comunicado. Queda de energia. Queda de energia, né? Tá tudo tão tranquilo. Aí vamos ver o que é. Poxa, até que descobrimos isso. Aí chama o técnico, conserta no domingo. Mas
Tudo em ordem também. Por quê? Porque o refrigerador estava com a revisão, tudo em ordem, baterias, né, tudo. Então, manteve a temperatura tranquilamente. Claro que, assim, existe um plano de contingência, né? Eu preciso, e isso é uma obrigatoriedade, inclusive pela vigilância sanitária, a clínica precisa estar prevenida para alguma eventualidade. Então, todas as clínicas têm lá um sistema de contingência, né? Gelox, congelado, caixas para o caso de haver necessidade, que é raríssimo. Ainda bem. Quando acontecem essas coisas, então, assim, acho que até para o empreendedor que tá nos escutando agora, assim, no caso da Saúde Livre, vocês colocam isso dentro de um processo. Tipo assim, aconteceu de roubarem o fio de cobre. Então, assim, já fica meio que previsto que se acontecer de novo, você tem esse procedimento, esse processo a seguir. Sim, exatamente. Já sabem... Tem todos... Queda de energia, no caso, né? Queda de energia. O que você vai fazer? Nenhum lugar do Brasil está livre de queda de energia, nem em São Paulo. Sim. Né? Então, já tem esse plano de contingência, já tem tudo ali. E o principal é que o equipamento esteja revisado, esteja com a manutenção correta e adequada, que aí você tem a garantia ali de 48 a 72 horas, conforme o nível da bateria, de tranquilidade. Claro que não vai largar lá, né? Vai ficar monitorando. Sim, mas você tem essa segurança. E, doutora Rosane, a senhora contando aqui para a gente um pouco de algumas histórias, durante esse tempo, quais são os desafios para quem empreende nesse ramo aí, que é da saúde? Sabemos que cada ramo tem as suas características, seus desafios próprios, né? Nossa, Everton, você está querendo falar, como que fala? Você está querendo falar dos tombos que eu caio? Não, vamos só falar das pingas que eu bebo. Nossa, são muitos desafios, né? A gente precisa... A vida do empreendedor, né? Eu gosto daquela historinha do desenho, né? Você imagina uma linha reta, né? A hora que você vai viver é um emaranhado de coisas. Mas... A gente viveu muito isso agora com a vacina do Covid também, as fake news, as lendas, né, que existem. É uma desinformação, um desserviço. E aí, por vezes, quando alguém sai com uma conversa dessas estranhas, né, essas fake news, essas coisas, acaba ganhando notoriedade, porque é um assunto assim estranho, que assusta todo mundo, e aí aquilo se propaga. Então, assim, essas lendas com relação às vacinas, isso é um desserviço à população. Teve muita desconfiança da vacina da gripe. Hoje, a vacina da gripe é uma vacina consolidada, essencial, eu diria. Essencial, porque uma gripe pode virar uma pneumonia e a pessoa pode vir a óbito. E acontece muito, né? 20% dos casos de gripe levam à hospitalização e desses, dependendo da idade, até 50% vem a óbito. Então, é uma coisa séria. Outra vacina que, aproveitando agora, nós estamos no mês de outubro, uma campanha intensa, né? Outubro Rosa, a prevenção ao câncer de mama. E também, prevenção agora entrou... também no rol ali do Outubro Rosa, prevenção contra o câncer de colo de útero e órgãos genitais. E a gente tem uma vacina muito importante, que é a vacina contra o HPV, que é uma vacina que previne câncer. Porque 99, para não dizer 100, 99% dos casos de câncer de órgãos genitais e câncer de colo de útero na mulher tem relação com algum tipo de papiloma vírus humano, que é esse vírus do HPV. Existem mais de 200 tipos de vírus de HPV e, para os principais, a gente tem vacina. Olha que fácil! E essa vacina, para determinadas idades, é disponibilizada também na rede pública. Mas, daí nós estamos falando em desafios. Sim. Nossa, o que existiu de lenda, de fake news? A gente tem que combater toda essa desinformação. Além de você ter que falar,
sobre a questão do benefício da vacina e tudo mais, você ainda tem que desfazer, né, desconstruir uma coisa que que não existe, né, que é um desserviço. Então, essas fake news são bem complicadas. E, assim, os desafios normais do empreendedorismo. Nós estávamos conversando antes, né, da questão de que é um perfil diferente a pessoa que faz um concurso público e segue aquela linha já mais pré-determinada, ou quem empreende. Quem empreende tem um perfil mais pioneiro, inovador, né, de encarar os desafios, até de gostar de desafios. E aí eu diria que tem muitos desafios que são comuns às diversas empresas, né? A questão da inflação, a questão da própria logística também, né? Do custo. E essa questão de montar times, de montar equipes, de trabalhar com pessoas, né? Então, é isso que eu falo. Se a gente, muitas vezes, a pessoa tem um dinheiro para investir, né? Quer investir, mas nenhuma pessoa tem todas as habilidades necessárias para formar um time completo. Então, tem que ter a habilidade de se unir a outras pessoas. Pode ser o teu colaborador, mas você precisa entender que para montar uma empresa, para montar um time, você precisa de diversos perfis e que esses diversos perfis se complementam, né? E aí você tem que ter essa liderança, essa capacidade de fazer com que se entrelacem, né? Os diferentes elos dessa corrente, eles precisam, né, dessa engrenagem, vamos dizer assim, precisam trabalhar de forma conjunta para gerar o resultado desejado, né? Sabendo que são diferentes, sabendo que a diversidade é necessária. E o empreendedor, ele é visionário, né? Eu falo que eu até vejo também, Marcelo e doutora Rosane, que o empreendedor ele acaba descobrindo talentos. Que às vezes a pessoa que está do seu lado, às vezes não sabe que tem tal habilidade, o líder ali, ele acaba vendo algo a mais, né? Acho que para empreender também tem que ter essa questão, essa visão, né? Bacana, exatamente, exatamente. Hoje a gente tem um time de líderes ali na franqueadora que foi formado assim, sabe? Meio que vendo as habilidades de cada um. E é muito mais fácil quando você consegue encaixar a pessoa que já tem aquele perfil naquela função do que quando tem que desenvolver lá do começo. Como o mundo hoje é muito rápido, Sim. Às vezes não dá tempo, né? Então, assim, é importante, é necessário a gente contar com isso, contar com pessoas de diferentes habilidades e também entender, compreender, né? Tem gente que gosta de trabalhar de madrugada. E se ele produz melhor nesse horário, qual é o problema? Se ele trabalha, por exemplo, no marketing. Exato. Sim. Né? Exato. Diferente do atendente que tem que estar lá em horário No horário comercial. comercial. De madrugada não vai dar Não certo. dá. Mas alguém que o importante, eu falo assim, importante é produzir aquele resultado, né? Uma coisa que eu é muito do meu perfil, assim, eu não gosto de microgerenciar. O resultado que eu preciso é esse. Você é capaz de me entregar isso aqui em tal período? Ok, então é contigo. Te vira. Né? Porque é aquela história, né? Você não tem que contratar pessoas inteligentes para você ficar dizendo o que ela tem que fazer. Não faz sentido. Então, você trabalha com pessoas inteligentes para que elas façam o que elas sabem fazer e agreguem. Né? Exatamente. Pessoas que trazem solução. É música para os meus ouvidos, isso. Né? Porque quando vem trazer um probleminha. Tá, e daí o que você fez? Resolveu? Eu não quero saber do probleminha. Você tem cérebro. Sim. Isso é legal. Vai, assim, te vira. Isso tudo faz parte dentro do empreendedorismo da cultura do negócio, né? O negócio tem que ter uma cultura. Até para buscar pessoas, você tem que saber quem você é. E para você
buscar essas pessoas que se encaixam com o jeito da empresa, né? Com o que a empresa prega, com o que ela pensa, né? A pessoa tem que se identificar com isso e não é simplesmente contratar por contratar. A pessoa tem que contratar alguém que vai se encaixar naquele perfil que a empresa é e do jeito que a empresa pensa, né? Assim, como é que foi lá atrás? Assim, você disse até no início que vocês planejaram tudo, os processos. Como é que é manter a cultura de uma empresa com 2, 3 unidades para hoje com... Hoje a Saúde está com quantas? Mais de 70. 70. E para 70 unidades, como é que é transmitir essa cultura para essas 70 e manter isso em diferentes regiões do país, com culturas também locais diferentes? Como que é transmitir isso? Como é que vocês conseguem fazer isso? E, além do mais, vou acrescentar aqui do Marcelo, porque, assim, são em diferentes lugares. Como que se faz todo esse acompanhamento? Exatamente. Como é que é? A gente tem que... Eu posso responder o que eu quero ou tem que responder o que eu devo? Sincera ou simpática? Sincero, vida real, né? A gente está falando com o empreendedor. Exatamente. Então Não, é brincadeira. Porque, assim, o bom seria, né, se pudesse dizer, nossa, é tudo lindo, funciona 100%, é muito tranquilo. Só que na vida real... Não é bem assim. A gente tem os percalços, né? Sim. Então, a gente precisa manter as premissas. A gente tem um treinamento inicial de quem entra na rede. A gente coloca ali o que é escrito na pedra, o que não pode mudar, o que é essencial, o que é primordial, né, para a manutenção da qualidade do atendimento, da técnica, para o cuidado com a saúde do cliente, para o cuidado com a equipe também. Então, tem regras que não podem ser mudadas. Mas tem outras normas, outros padrões que podem e devem ser regionalizados, né? Por exemplo, a comunicação. Nós temos hoje clínicas no Nordeste, clínicas no Pará, como eu falei, e tem uma clínica lá em Balneário Camboriú, lá no Rio Grande do Sul. A cultura é diferente. Então, essa comunicação, essa maneira, muitas vezes, de informar para o cliente a importância da vacina, por que ele deve procurar a clínica, isso deve ser regionalizado. Inclusive, as páginas das redes sociais, a gente tem elas regionalizadas. Cada clínica, claro, segue o padrão, a área técnica, né, a ética. Então, tem coisas que não podem ser mudadas. Sim, a base tem que ser sólida, né? A marca, né? Mas a gente sempre trouxe muito isso de aquilo que é fundamental, você precisa manter. É qualidade, não se discute. É qualidade, é excelência no atendimento, é segurança, a garantia de que o essencial está assegurado. Agora, claro, a decoração da clínica, né, tem coisas que precisam ser personalizadas, né? Então, isso é muito bacana. A gente sempre teve na equipe esse entendimento, até pelos sócios, né? Eu e o Fábio temos habilidades diferentes, personalidade diferente. Então, a gente sempre trouxe isso do entendimento do diferente. Quando nós abrimos a clínica de vacina, nós pensamos, bom, eu sou assim, você é assado. Nós precisamos de alguém aqui no meio para criar organizar esses protocolos, né? Porque nenhum dos dois tem paciência para ficar lá colocando, né, tudo certinho. E hoje a gente tem no time ali umas pessoas que são assim, eu falo, ainda bem que tem gente que tem paciência para isso. Verdade. Porque, nossa, tem gente que não deixa passar uma vírgula. O pessoal do direito é maravilhoso, né? Maravilhoso, às vezes dá vontade de a gente brigar. Como é que você enxerga isso? Exato. Os detalhes, né? Os detalhes, e aí já prevê lá na frente o que pode acontecer. Então, é isso que é interessante, e isso que precisa ser respeitado, porque todas essas características, todo esse conhecimento diverso, ele agrega no resultado final. Então, às vezes, aquela pessoa...
que mais te irrita, que mais você não aguenta, porque, ai, poxa, é tão diferente, né? Podia ser assim que nem eu, mas às vezes é aquela que mais vai contribuir contigo. O objetivo final tem que ser o mesmo. O objetivo final é comum a todos do time. Eu sempre falo, o que a gente quer no final da história? O cliente bem atendido, a equipe feliz, todas as equipes de todas as clínicas, e a empresa em pé. A empresa tem que estar saudável também, tem que estar lucrativa, senão ela não para em pé, né? E ela retroalimenta todo esse sistema. Então, o resultado final tem que ser esse. Tá bom? Tá ótimo. Lá no Sul ofereceu um chimarrão. Lá no Nordeste ofereceu como é que chama? Um acarajé. Maravilhoso. Não tem problema, é a cultura local. É verdade. Né? Assim, Isso faz parte. Pelo que eu entendi da fala, assim, o coração da empresa não é só o financeiro, é mais o RH, então, né? As se pessoas, cercar de boas pessoas, as né? As pessoas. O que eu vejo que é fundamental é, como tu falaste antes também, a gente se cerca de pessoas com o mesmo propósito. Até porque, se a pessoa é muito diferente, você está indo para o norte, não está indo para o sul, né? não tem o mesmo objetivo. Então, acaba que, às vezes, não é nem por escolha, às vezes é pelas afinidades, pelos objetivos de cada pessoa. Você forma times, né, e ficam no time pessoas que têm o mesmo objetivo. Porque, senão, não faz sentido para um ou para outro. Né, ou para o empreendedor ou para o colaborador. Eu já tive pessoas que entraram para o time e, de repente, falaram, poxa, olha, eu achei muito legal e tal, mas assim, acho que eu vou fazer um concurso, Porque eu falo que o colaborador, ele também precisa ter esse espírito empreendedor, porque ele precisa querer ir além, senão ele não está em sintonia com a gente, não está em sintonia comigo. Né? Aquela história do Geraldo Rufino, que ele fala, né, que você tem que empreender mesmo que seja no CNPJ do outro. A ideia, a maneira de operar deve ser a mesma. Eu estou aqui, a empresa é da outra pessoa, quem assina pela empresa é outra pessoa, mas eu estou aqui, eu quero fazer crescer, eu quero crescer junto, e o que depender de mim, vamos para frente. Né? Então, essa é a ideia. Assim. E como nós estamos numa área que tem muito mercado, o nosso desafio é levar a informação para as pessoas de que elas precisam se vacinar. Se prevenir, né? O assunto prevenção, ele não está arraigado na cultura brasileira. Está arraigado o tratamento. E quais são as estratégias que vocês utilizam para alcançar essas pessoas? A estratégia é não desistir nunca, né? Sempre estar comunicando, falando, orientando com os clientes, né? Com grupos de mães, com médicos, formadores de opinião, né? O pessoal da enfermagem, toda a área da saúde. Né? Então, assim, essa estratégia de comunicar, de levar informação. A gente tem uma comunicação padronizada da rede, né, mas tem aquela história da regionalização. Muitos dos franqueados são médicos, outros não, outros são empresários, mas todas as clínicas, obrigatoriamente, têm alguém responsável técnico que é ou médico, ou enfermeiro, ou farmacêutico, ou biomédico. E essa pessoa pode ser um colaborador, é conhecedor de todo o assunto técnico. Né? Então, essa pessoa tem que ser a referência na informação, né? Na área da saúde. Ela precisa levar essa mensagem, né, para quem muitas vezes chega no cliente final. Às vezes é o médico, o pediatra, o geriatra, o cardiologista. Então, essa pessoa
da área técnica da clínica, ela tem que ser referência local. E por isso que é importante se trabalhar também no sistema de franquia, porque a gente precisa das pessoas do local, que conversem com as pessoas do local, com aquela gíria local, né, naquela maneira que fica empático. E aproxima, né? Aproxima. Imagina eu aqui com esse sotaque gaúcho, que a gente não perde, eu vou lá na Bahia. Não comunique, por mais que você se esforça, né? Você tenta aproximar o máximo da cultura, mas uma pessoa que já é de lá tem mais sintonia. Tem mais sintonia. É natural isso, cultural. Então, por isso que eu falo assim, por mais que hoje a gente tivesse, apareceu aqui um mega investidor, né, saúde livre, vamos povoar esse Brasil. Eu acho que, assim, no nosso modelo de negócio, o franqueado ele é fundamental. Porque é ele que mora na cidade, é ele que conhece, né? E desde a escolha do ponto. É interessante essa visão de vocês. Nas premissas ali da franquia, a gente tem as referências. Você escolhe um ponto assim, assado, local, tudo. Mas eu não conheço. Sei lá, pega uma cidade aí que a gente tem, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Eu dou as referências, mas eu não conheço a cidade. Quem conhece? Quem está lá? O franqueado. Olha aqui, nós em Cuiabá. Né? A gente escolheu pontos estratégicos porque a gente conhece, aqui ou lá. Porque você que sabe do dia a dia daquela cidade. O fluxo, né? O fluxo. Como é que é o hábito? O hábito das pessoas. Exato. Exatamente. Então, isso é que eu vejo assim, que no nosso modelo de negócio é fundamental o franqueado. E aí nós estamos cada vez mais, nós, time da franqueadora, nos empenhando e agregando mais pessoas para dar essa assessoria pro franqueado, para que ele possa receber tudo pronto. Não tem que pensar em sistema, em TI, em marketing, não sei o quê. Está pronto. Hoje eles recebem até as legendas prontas. Tem uma arte para postar no Instagram, não sei o quê. Está pronto. Está pronta a arte, está pronta a legenda, está pronta toda a programação bonitinha lá. Não precisa pensar nisso. Vai fazer o relacionamento com o cliente, vai prospectar, vai para a tua cidade. Vai fazer aí na tua região o que eu não consigo fazer. Então, eu vejo assim que hoje a gente está... Claro, né? Como é que era a pergunta? Contar a verdade, né? Ser sincero ou simpática. Lá atrás, a gente imaginou uma coisa e você imagina que tudo vai acontecer assim, em linha reta, tudo bonito. Nossa, tem muitos percalços no meio do caminho. Principalmente porque acabou que a estrutura, né, o ecossistema da saúde livre se tornou muito grande. E aí exige diferentes padronizações de processo e tudo mais. Mas hoje eu estou mais tranquila. Assim, hoje a gente está numa fase em que os processos estão formados. No meio dessa história surgiu até a pandemia, né? Aí vem pandemia, aí vem atendimento domiciliar, aí vem e-commerce. Tudo isso, antes da pandemia, a gente já estava pensando. Vamos implantar o atendimento domiciliar, vai ser muito legal. E começamos devagarzinho, antes da pandemia. E aí nós projetando. Então, em 1 ano, vamos fazer não sei o quê, em 2 anos... Quando veio a pandemia, que ano que nada, era em uma semana. Socorro. E-commerce. Aí você tem um site, você tem um aplicativo, tudo ali rodando bonitinho. E a gente via isso como... eu também tenho isso. De repente, nossa, agora é a primeira necessidade, e-commerce. A pessoa não quer sair de casa. A pessoa quer comprar pelo site, só quer ir lá que aplique e ainda nem chega muito perto. Então, assim, foi uma avalanche que, claro, que no final da história, o saldo é positivo. Sim, agrega sempre. E aí a gente vê como que a gente tem capacidade de fazer as coisas de forma mais rápida,
E, às vezes, se a gente tem tempo, a gente fica lá, demorando, planejando. Postergando ali. Quando vem a urgência, não, vamos logo, acelera aí. Claro que, assim, né, perfeição não existe. Então, ficam coisinhas que depois você tem que ir arrumando. Mas é muito bacana essa. E como que a senhora enxerga, falando na pandemia, como que a senhora enxerga hoje o mercado da saúde? Antes da pandemia e agora pós-pandemia? De vacinas, De vacina, principalmente. Desde 2015, a gente tem uma procura menor por vacinas no país, acredite. A gente fala que é uma redução da cobertura vacinal, né? Porque mesmo no PNI, mesmo com tendo vacinas para, como a gente estava falando, meningite, HPV, varicela, né? Tantas vacinas que já estão aí há tempo, que já são consolidadas, que ninguém tem mais dúvida sobre a eficácia, sobre o fabricante, né? Pelo próprio sucesso das vacinas, pelo fato de que as doenças não estão tão presentes na nossa vida, por exemplo, a poliomielite, a paralisia infantil, é capaz de vocês, esses meninos mais jovens, nunca viram alguém com isso. Olha ali a cara dele. Ele não. Eu não vou falar a minha idade, né? Acho que eu fiquei Mas eu já que vi. não. O que acontece? Era muito comum, criou-se a vacina, vacinou todo mundo, as pessoas corriam para a vacinação porque sabiam do problema. De repente, a doença é controlada. No Brasil, ela foi erradicada. E aí, não, eu nem vou vacinar contra isso, porque não precisa. Não, porque não tem. Não, porque a vacina é um chip que querem colocar em você para te controlar. O Elon Musk, sei lá quem. Aí começou essa história, muita desinformação. E aí a gente veio decrescendo o índice de cobertura vacinal. E isso desde antes da pandemia. Quando veio a pandemia, um ponto positivo é que se falou muito em vacina. Vacina, vacina, vacina. Todo mundo queria uma vacina. A vacina. A vacina. Mas esqueceram das outras vacinas. Uhum. E aí, então, teve o reflexo positivo, no sentido de que vacina é importante, mas as pessoas ficaram muito reclusas, né? Deixaram de procurar os serviços de saúde por prevenção. Nem por tratamento era possível, né? Num determinado período ali, nem por tratamento era possível conseguir atendimento. Então, a questão de prevenção, realmente, a gente teve um decréscimo da cobertura vacinal durante a pandemia, tanto que hoje nós estamos sofrendo as consequências. Nós tivemos, no final de 2021, um surto de gripe que vitimizou muitas pessoas, conhecidos, inclusive. Nós tivemos aí o retorno da poliomielite, uma coisa muito séria. E nós temos agora, cada dia, sendo noticiados mais casos de meningite. Então, é sério, né? A pandemia, no final da história, causou um problema de cobertura vacinal, de prevenção. Pensou-se muito na vacina do Covid. Esqueceram das outras. Esqueceram das outras. Prevenção é o caminho, então. Com certeza. Prevenção é o que precisamos. Até porque, assim, a prevenção é sempre mais em conta, né, do que o tratamento. Sem contar que, por mais que você tenha que investir em prevenção, ainda assim compensa, porque você não precisa esperar passar pela doença, sofrer, né? Ou até algum dos seus sofrerem, perder alguma pessoa, né? Porque são doenças muito sérias, né? A gente tem vacina aí contra a pneumonia, contra herpes zoster. Herpes é um... Agora teve o caso da doença ali do cantor, o Justin Bieber, que ficou com saiu aquela foto dele, sim, né, todo feio, com uma hemiparalisia facial,
causada pelo vírus da herpes zoster. O que causa isso? O vírus da herpes zoster é um vírus que fica incubado quando a gente tem a varicela, lá na infância. Aí ele fica ali quietinho. No momento em que você baixa a imunidade por estresse, doença, hospitalização, ele pode reativar. E foi o que aconteceu com ele. A gente tinha uma vacina que era indicada a partir dos 50 anos, e agora a gente tem uma vacina nova da GSK, né, essa britânica, que é indicada a partir dos 18 anos de idade, quando existe algum risco. Então, é bem interessante também. A gente tem... e o herpes zoster é uma doença extremamente debilitante. Se a pessoa tem isso... Até eu fiz um vídeo outro dia com a minha sogra, porque há anos atrás, antes de existir essa vacina, a minha sogra teve herpes zoster. E eu até brincava com ela. Brinco ainda até hoje, porque eu dizia que é uma coisa que eu não desejo nem para a sogra. Não se deseja nem para a sogra. Porque é muito dolorido, é muito debilitante. A pessoa tem que ficar um mês reclusa, com dor. Dói aonde a roupa encosta, dói para tomar banho. Então, assim, não tem que pague isso. Ah, mas a vacina é cara. Experimenta a doença, então. Né? Então, nesse sentido, assim, sempre a prevenção é bem mais barato do que o tratamento e do que a doença. Né? Então, a perspectiva que a gente tem é... Agora, já esse ano de 2022, foram lançadas vacinas novas. Essa da herpes zoster é uma vacina nova, uma tecnologia avançada, muito melhor do que a que a gente tinha até então. Vacina de meningite também. Agora a gente vai ter lançamento de 2 vacinas novas para pneumonia. E assim é constante, né, o aprimoramento. Então, isso é muito bom, é uma área carente ainda. Não vou dizer que é fácil, por isso que a gente já falou. O desafio é levar a informação da necessidade. Porque, como as pessoas não têm o hábito da prevenção, então você precisa levar essa informação. Sim. Seja nos grupos de mães, seja até os médicos, seja até os grupos de enfermagem. Tem que levar essa informação. Né? Mas, assim, o mercado é muito grande. Todas as pessoas precisam. Né? Do nascimento até os 18 meses, tem muitas vacinas. E depois é a vida inteira. Né? Vamos dizer, no mínimo, uma vacina de gripe por ano. No mínimo. Né? Então, assim... A desinformação é o principal fato hoje das pessoas não se vacinarem. Né? Que você tá expondo aqui, hoje a desinformação é o principal base de a pessoa tomar uma vacina ou não. Ela se diz que as pessoas não estão tão informadas assim, ou não sabem, às vezes. Exato. Ignorância, às vezes. Não conhece. Mas, assim, aí tem um outro ponto que você tocou. Às vezes, a vacina, por exemplo, na parte em particular, ela é muito cara. Né? O que impacta esse preço da vacina? Ainda são impostos, ou é o transporte, ou é a importação disso? O que impacta no preço hoje de uma vacina? Por que ela é tão cara? Hoje, a vacina, sim, primeiro que, assim, ela tem um valor, né, de produção, vamos dizer, lá na base, lá na indústria. Tem toda a tecnologia que é colocada ali. Em algumas delas, tem a questão da patente, né? Aí depois entra no Brasil, já recebe uma carga de impostos. Então, o custo da vacina hoje ele é composto pela base lá na indústria, aí o custo Brasil, e aí depois a parte do serviço, né? Então, tem tudo isso agregado. Mas, ainda assim, é uma área que é interessante. Né? É uma prestação de serviço. Então, é uma área interessante em termos de lucratividade.
Seria interessante, talvez, um apoio do governo, uma coisa para tentar diminuir impostos, as coisas com para certeza. poder facilitar esse acesso, né? Você tem noção? Tem um projeto de lei na Câmara que está lá fazendo aniversário, era de 2013, para deduzir do imposto de renda das empresas o investimento em vacinação de seus colaboradores. Olha que lindo. Sim, importante. Pergunta se estava votado. Exato. Parado ali. Está parado. Está parado lá. Então. Isso quem perde é a sociedade, né? Com certeza. Isso impactaria na população, né? Hoje a gente atende muitas empresas. Tem muitas empresas, especialmente multinacionais, que investem muito em saúde, em prevenção, em vacinação dos seus colaboradores. Justamente porque tem essa outra visão. Se eu estivesse nos Estados Unidos, o atendimento em saúde é X. Opa, mas eu estou no Brasil. Então, é melhor a gente investir em prevenção. E aí a gente tem essa questão aí do atendimento a empresas e poderia ser muito mais abrangente. Com certeza. E falando, já que nós estamos falando sobre negócios e empreendimento, o que na sua visão, doutora Rosane, é importante para ser um bom empreendedor? Bom empreendedor. Aquilo que a gente já falou, né? A questão de ter a resiliência, gostar de pessoas, ter a capacidade de conviver e entrosar pessoas de diferentes perfis. Eu acho que isso é fundamental. Outra coisa fundamental é também saber que a gente faz um planejamento e, por vezes, aquele planejamento não acontece exatamente da forma como você sonhou e desenhou e imaginou. Sim. E está tudo bem. Sim. É assim mesmo. Sim. Se está assim, está correto. A gente fala muito com alguns clientes nossos, assim, que a gente... Nenhum planejamento ele é estático, ele vai sofrendo mudança, ele é vivo, ele é orgânico. Exato. Né? Ele muda a todo momento, a cabeça das pessoas muda, então o nosso planejamento também tem que mudar, né? O nosso cliente muda. Então, a ideia do empreendedor é essa, entender esses momentos, né? E se aconteceu exatamente como você planejou, beleza. Então você Maravilha. Planejou pequeno. É verdade. Podia ter ido além, né? Vai que desse certo um pouquinho mais. É verdade. Né? Sim. Às vezes, claro, a gente planeja uma ação, o resultado desejado é aquele, acontece aquele, maravilhoso. Mas não tem a história assim de quando você oferece um serviço, um produto para o cliente e ele acha barato? Você fala, podia ter cobrado pedido um pouquinho né? mais. Exatamente. Exatamente, nesse sentido, né? Então, se você planejou e saiu tudo redondinho, nem teve graça, nem... Mas, assim, voltando à resposta, né? Eu acho que é fundamental para o empreendedor avaliar, então, autoconhecimento, como tu falaste antes, quem sou eu, como eu sou, como que é o meu perfil, qual é a minha capacidade de agregar pessoas diferentes, quanto que eu quero também ter essa tolerância, ter essa resiliência ou não, ninguém é obrigado, né? Você pode optar, escolher, né? E isso vale para todo tipo de relacionamento, até para você escolher parceiro, né? Olha, Verdade. eu tenho tolerância para um parceiro assim, assim, assim. Então, vamos selecionar. Exato. Uhum. Funciona assim para tudo. Funciona assim para o teu relacionamento, funciona assim para um sócio, funciona assim para a equipe de colaboradores. Eu acho que é bem importante essa característica de gostar de pessoas e também essa questão de entender que não é tudo em linha reta, né? Não é linear. E estar determinado a fazer dar certo. Eu vejo que tem pessoas que, às vezes, tá ali, né? Subiu a montanha, tá chegando no ponto de equilíbrio, agora vai começar a dar lucro, porque não começa a dar lucro no mês seguinte uma empresa. Não tem como. Você tem um período,
né, de investimento, você precisa ter capital de giro para o início do negócio. Depois ele vai estabilizar, vai chegar no ponto de equilíbrio e aí vai começar a dar lucro, você vai ter o retorno do investimento, né, e dali para frente é só alegria. Mas eu vejo que tem pessoas que têm uma crença limitante, que têm um bloqueio ali que, poxa, eu estou vendo, está aqui, ó, a gente acompanha todas as unidades, né? Isso é um trabalho da franqueadora. Então, está ali, está lá em cima, chegando no ponto de equilíbrio, agora vai. Ah, mas não sei o quê, está difícil. Não, bora! Coragem. Coragem é outra característica fundamental, né? Porque, às vezes, a gente passa uns apertos, sim. E aí você tem que dar um jeito. Poxa, para esse mês não tenho recurso suficiente para cumprir todas as obrigações. Então, vamos dar um jeito. Vamos arrumar o dinheiro. Vamos arrumar um dinheiro. E o interessante é que o empreendimento é como se fosse como você vem de família de agricultores, né? Ali, esperar todo o processo, né? Tem as etapas. Adorei o exemplo. Você planta. É. Você tem que esperar germinar. Né? Às vezes a chuva não vem. Às vezes a chuva não vem. E às vezes tem coisas que acontecem. Às vezes chove que não demais. tá no nosso demais. alcance, né? Fora do nosso Exatamente. alcance. E, igual falou, tá tudo bem. Faz parte do processo, né? Aquilo que está ao nosso alcance, a gente tem que fazer 200%. Sim. Né? Mas, mesmo assim, tem coisas que você não tem o controle. E aí você tem que ter o controle emocional para sobreviver até a fase seguinte. Isso é muito Com bom. certeza. E, assim, o que você enxerga para essa área de vacinas, para o futuro? Como que você imagina o negócio? O que você pensa, onde a Saúde Livre pode alcançar também com tudo isso? Tu sabes que nós temos um projeto. Hoje nós fizemos uma parceria, porque como nós temos um time dentro da franqueadora, mas esse time cada vez mais tem que cuidar e assessorar os franqueados, nós não estávamos tendo braço para a expansão, para conseguir conversar e selecionar novos franqueados. Então, a gente fez uma parceria com uma empresa de expansão de Joinville e São Paulo, chamada 300 Franchising. E aí eles estão cuidando desse braço da expansão. Por quê? Porque o projeto da Saúde Livre é chegar em 254 unidades. Nós fizemos um estudo para que o nosso trabalho seja relevante, para que a gente consiga fazer a diferença em termos de prevenção, para que a gente consiga dizer assim, ó, a Saúde Livre contribuiu com a qualidade de vida, com a saúde da população brasileira em X%. Tem uma meta, ter isso de forma que possa ser medido pela média de venda, de vacinação de cada clínica. Então, a gente precisa chegar em 254 unidades. Né? 254 unidades, fazendo, em média, próximo de 500 vacinas por mês. Mais um projeto que a gente tem, que é o projeto Saúde Livre Solidária, que é levar vacinação para aquelas pessoas que não têm condição de vir até a clínica. Então, 0,5% do faturamento de cada clínica é destinado para esse projeto Saúde Livre Solidária. Então, a gente tem esse projeto de chegar em 254 unidades, porque daí, com o que for feito de vacina dentro das clínicas e mais o projeto Saúde Livre Solidária, a gente vai conseguir ser relevante, né, fazer uma diferença estatística na saúde da população brasileira. Né? E eu vejo isso que é perfeitamente possível de chegar. Hoje a gente já tem a receita, já tem... O Brasil tem 5.000 e tantas cidades, né? Então, perfeitamente possível, né? Via de regra, a gente implanta uma clínica em cidades com mais de 50.000 habitantes. Mas isso é perfeitamente possível. O caminho é prevenção. E ainda a gente tem a indústria
favorecendo nesse sentido, no sentido de novos produtos, de ampliar a abrangência dessas vacinas e também essa divulgação. A indústria tem ajudado na divulgação. Com o próprio caso do Justin Bieber, que nós citamos anteriormente, a indústria, né, aproveitou e fez uma divulgação nesse sentido para conscientizar as pessoas, porque é uma coisa até então desconhecida. Sim. E ainda funciona muito assim no nosso país, né? As pessoas buscam, tem alguns anos, tem muita procura por vacinação de gripe, porque aconteceu um caso ali, um caso lá. No ano seguinte, a vacina da gripe ela é anual. Né? É uma vacina que é desenvolvida anualmente com base nas cepas de vírus mais circulantes em todo o planeta. Então, faça esse estudo e desenvolve, vamos dizer assim, não é desenvolve, renova a vacina. Por isso que ela é anual. E depois de 6 meses, ela vai perdendo a eficácia. Se fosse ver o ideal, seria fazer 2 vacinas por ano. Porque depois de 6 meses, ela perde um pouquinho da eficácia. Ela vai perdendo. Aí, sim, chegou 12 meses, você tem que fazer outra. Então, a gente tem essa questão aí da maior abrangência da vacinação, da necessidade, né, da população de cuidar mesmo, no sentido da prevenção, porque o tratamento acaba sendo mais complicado, mais caro. Mais caro, com certeza. Mais sofrido, porque ficar doente nunca é legal. Sim. Mas, assim, para quem está em casa e às vezes se interessou pela Saúde Livre, por esse mercado, o investimento é alto para uma franquia hoje da Saúde Livre? O investimento inicial fica em torno de 200, 250 mil reais. Depende de onde que é essa clínica. Por vezes, ela pode ser implantada dentro de uma clínica de saúde já existente. Pode ser implantada de forma independente, né? Um estabelecimento próprio. Pode ser implantada em shopping. Então, tem diversos modelos. E como que são os passos hoje para quem está interessado em adquirir uma franquia? Primeiro passo para entrar em contato é, via de regra, o site, né? www.saudelivrevacinas.com.br. Pedir para o editor colocar o site, tá? Põe o site, editor, lá para o pessoal ter acesso. Isso. E aí a equipe de expansão entra em contato e aí apresenta o projeto, o modelo de negócio, vai entender qual é o perfil da pessoa, qual é a intenção, qual o tipo de investimento. Né? Mas, assim, é um investimento em torno disso, não sai muito disso, 180, 250, 300 mil reais estourando. Outro aspecto importante é um ponto de equilíbrio ali em torno de 6 meses, o retorno do investimento entre 18 e 22 meses. Isso são dúvidas frequentes. Dúvidas frequentes. Então, mais ou menos por aí. Não precisa ser da área de saúde, pode ser uma outra... Exato. O proprietário, né? O empreendedor, ele pode ser de qualquer área. Precisa ser da área da saúde o responsável técnico. Então, o responsável técnico, obrigatoriamente, é médico ou enfermeiro ou farmacêutico ou biomédico. Entendi. O Conselho de Biologia também está lançando um curso para que biólogos possam fazer o curso e aí assumir a responsabilidade técnica para isso. Mas hoje, no momento, são esses. É isso. Everton, quer então encerrar nossa podcast hoje? Que agradeço você, Rosane, por ter vindo, por ter aceito esse bate-papo. Foi bem legal, bem esclarecedor. Bem rico, né, Marcelo? Sim. Falei demais, né, Não, Everton? isso foi muito bom. Eu aprendi bastante aqui ouvindo. É legal, porque cada podcast que a gente faz, a gente aprende muito. Né? Aprende. E cada um tem a sua visão. Eu vou querer vir aqui escutar junto com vocês. Não precisa, né? Pode assistir no canal. Pode assistir no canal. Com certeza. Doutora Rosane, muito obrigado. Tá, por ter disponibilizado o seu tempo, por ter vindo aqui no nosso estúdio, compartilhar o seu conhecimento, né? A você também que nos assistiu, quer considerações finais, quiser agradecer, está aberto, doutora Rosane.
Eu quero agradecer vocês pelo convite, quero parabenizá-los pelo projeto. Acho que é fundamental, né, esse papo, essa oportunidade de troca de experiências para nós, né, e para quem está entrando. Eu fico pensando assim, se eu tivesse tido a oportunidade que hoje a gente com rede social, a gente tem oportunidade de ouvir aí empreendedores, uau, né, os caras, a gente pode ouvir eles falando como é que acontece e tal. Quando a gente começou, não tinha isso. Então, eu acho fundamental, fico bem feliz de poder, espero contribuir, né, com algumas pessoas, que essas informações sirvam para algumas pessoas. Parabéns para vocês pelo projeto, muito bacana, sucesso para vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigado por você que nos acompanhou. Continue aqui acompanhando o nosso canal. Semanalmente vamos trazer várias personalidades, né, empreendedores, né, Marcelo? Sim, e se inscreva, não deixa de se inscrever, deixa sua curtida, deixa o seu comentário, se ficou alguma dúvida. Ative o sininho, né? Ative o sininho de notificação para não ficar de fora de nenhum bate-papo aqui. É isso aí. Até a próxima, hein? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.